vamos aclamar, aleluia, 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 o santo evangelho, vamos aclamar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: não tenhais medo. Ide anunciar a meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo, enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim, o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos vivendo este tempo de Páscoa, em que somos, cada um de nós, convidados a fazer a experiência de ressurreição. O anúncio da ressurreição é para todos. O anúncio da ressurreição não foi somente naquele tempo, ou não é somente para aqueles que acreditam. O anúncio da ressurreição é para todos nós. Porém, existem algumas maneiras de receber esse anúncio. Nós ouvimos no Evangelho de hoje que as mulheres foram até o sepulcro, encontraram o sepulcro vazio, saíram de lá com medo, mas com grande alegria. A mesma coisa que elas viram, os soldados também viram. Se você voltar um pouco no Evangelho de São Mateus, durante essa semana nós vamos estar ouvindo o relato dos evangelistas do evento ressurreição. Hoje o evangelista Mateus é quem relata para nós isso. Se você voltar um pouco ali no capítulo 28 do Evangelho de São Mateus, você vai ver que teve um grande terremoto, teve um grande barulho, anjos apareceram para aquelas mulheres e tudo aquilo foi visto tanto pelas mulheres como pelos soldados. Mas de que forma eles receberam esse anúncio? Mas de que maneira eles receberam este anúncio? O sinal mais claro da ressurreição que entra no nosso coração é o que essas mulheres viram, é o que essas mulheres viveram. Diz o Evangelho que elas estavam com medo, mas ao mesmo tempo tomadas pela alegria. Podemos nos amedrontar, podemos até nos apavorar, mas alguém que faz uma experiência de ressurreição e alguém que faz a experiência de ressuscitado não se deixa abalar.
Alguém que faz uma verdadeira experiência de encontro com o ressuscitado não se abala, por maior que seja o medo, por maior que seja o pavor que alguém possa viver. Eu não sei o que você vive, eu não sei o que você passa, eu não sei como é que está o teu coração hoje, se ele está preocupado, atribulado, quieto, tranquilo, mas independente do que você esteja vivendo, a força da ressurreição tem que te deixar em pé. A força da ressurreição tem que te trazer uma profunda alegria, que foi o que aconteceu com essas mulheres hoje. Elas saíram de lá, mas elas saíram de lá com uma meta. Elas saíram de lá apavoradas, pelo meio do caminho elas encontraram Jesus. É pelo meio do caminho que nós vamos encontrar Jesus. Muitas vezes nós queremos ficar parados esperando que Ele apareça. Coloque-se a caminho, mesmo que o pavor seja grande, mas tenha a certeza do anúncio da ressurreição e coloque-se a caminho. Coloque-se ao caminho de fazer o que elas iam fazer. Jesus aparece no meio do caminho para elas apenas para confirmar o que elas iriam fazer, porque elas iriam anunciar a ressurreição. Elas se tornaram porque viram os sinais da ressurreição. Elas não tinham ainda visto o ressuscitado, elas viram o ressuscitado pelo caminho. Mas elas viram os sinais da ressurreição. E qual é o sinal da ressurreição que você vê na sua vida? Qual o sinal da ressurreição que você encontra na tua história? Basta você fazer uma retrospectiva da tua vida e se perguntar: quem era eu? Quem sou hoje? Da onde que eu saí? Onde eu cheguei? E eu tenho certeza que no caminho você vai encontrar o ressuscitado. Você pode encontrar no início, hoje, apenas os sinais da ressurreição. E os sinais da ressurreição, já estou te falando, olhe para a tua vida. Olhe para o teu interior. Veja quem você era, da onde que você saiu e o que você vive hoje. Porque se você está aqui, se você está nos acompanhando pelo Sistema Canção Nova, você está vendo os sinais da ressurreição. Nós celebramos a Páscoa ontem, não celebramos apenas uma festa, não apenas recordamos um acontecimento, não, nós celebramos, isso significa nós vivemos aquilo. Mas você pode ter a postura dos soldados também. Eles viram a mesma coisa que as mulheres, mas eles tinham outra meta. As mulheres tinham a meta de ir até os discípulos de Jesus e falar: o sepulcro está vazio, aconteceu alguma coisa? Mas os soldados viram a mesma coisa, viram os sinais da ressurreição, mas tomaram outra direção. Foram por outro caminho. Foram perguntar: o que eu vou fazer? Foram atrás daqueles que tinham mandado matar Jesus. Não foram atrás daqueles que eram os discípulos de Jesus, mas foram atrás daqueles que tinham matado Jesus. E aí você ouviu o evangelho, o que aconteceu? Foram vendidos. Se venderam na própria experiência. Fizeram uma experiência de ressurreição e foram vendidos porque não acreditaram, mesmo tendo visto. Não espere grandes milagres. Não espere catástrofes que já estão acontecendo, mas não espere tantas coisas. Veja e acredite nos sinais da ressurreição. Antes mesmo de ver o ressuscitado, coloque-se a caminho e o ressuscitado vai aparecer quando você sair, quando nós sairmos do nosso comodismo, porque sinais de ressurreição Ele está mostrando a cada momento. Mas não perca também o caminho. Não perca a direção. Não perca a direção, vá ao encontro daqueles que são discípulos de Jesus. Mas muito mais do que isso, assuma a missão de anunciar a ressurreição que você viveu, porque Jesus ressuscitou. Sinal de contradição a ressurreição.
Sinal de contradição porque nos coloca numa liberdade plena de escolher para onde eu vou. Qual o caminho que eu devo seguir? É o caminho dos discípulos de Jesus ou é outro caminho? Eu não sei quais são os sinais que você está vendo hoje. Nem mesmo se você tem visto sinais de ressurreição. Mas abra os teus olhos. Os sinais estão aí. Abra os teus olhos, que Deus tem mostrado muito para você. Mas, Padre, eu não tenho visto. A minha vida é uma lástima. A minha vida só é problema. A minha vida só é isso, só é aquilo. Abra os teus olhos e veja os sinais da ressurreição. Não ainda a resolução dos teus problemas ou já o ressuscitado. Coloque-se a caminho. Coloque-se ao caminho para anunciar a ressurreição. Por quê? Porque quando nós nos colocamos a caminho, Cristo se revela a nós. Mas Ele se revela a um coração dócil. Veja que neste evangelho, nessa liturgia, nós temos esses dois personagens, as mulheres e os soldados. Quais tinham o coração aberto a Cristo? E por isso, por estar aberto o coração, Cristo se revelou. Cristo se revela às mulheres, autentica a experiência que elas tinham vivido, confirma a experiência que elas tinham vivido e confirma também o que elas deveriam fazer. Sim, eu estou aqui, ressuscitei. Agora, ide anunciar aos meus irmãos o lugar onde eles vão me encontrar. Olha aí a missão do cristão. Olha aí a missão daquele que faz uma verdadeira experiência de fé e tem um coração aberto a essa experiência. Anuncia e indica o caminho. Não basta simplesmente anunciar, Jesus ressuscitou, como tantos católicos, cristãos, que vivem uma fé baseada apenas na ressurreição, mas indique também o caminho onde os outros irão encontrar o Cristo ressuscitado. Não basta simplesmente falar que Ele ressuscitou, o anúncio cristão não se baseia apenas na ressurreição, mas se baseia também onde encontraremos o Cristo ressuscitado. O que você tem feito com a tua fé? Colocado no bolso? Guardado apenas no coração para uma experiência pessoal? Ou você tem vivido uma fé pascal em comunidade? Porque é na comunidade que o Cristo se revela. É na comunidade que o Cristo se mostra. É na comunidade que o Cristo diz: eu verdadeiramente ressuscitei. Aleluia. O que é que você tem esperado para sair do comodismo e anunciar isso? Não basta anunciar apenas que Jesus ressuscitou. É necessário indicar onde Ele se manifesta. Onde Ele tem se manifestado na tua vida? De que maneira Ele tem se manifestado na tua vida? Você tem visto apenas os sinais da ressurreição, ou seja, aquela fé que ainda não fez experiência. Eu ouvi falar, eu vi o sepulcro vazio, mas isso não confirma nada. A tradição da ressurreição tem duas colunas. A primeira é o sepulcro vazio em Jerusalém, mas a segunda se baseia na aparição de Jesus. Não basta ver apenas o sepulcro vazio. Não basta apenas ouvir dizer que Jesus ressuscitou. É necessário fazer uma experiência concreta e real desta ressurreição. Mas essa experiência que fazemos, por Ele estar vivo, não é apenas uma vez que fazemos, mas devemos ou deveríamos fazer continuamente. No concreto da tua vida hoje. Você tem feito essa experiência? Porque essa experiência gera esperança. Essa experiência gera fé. Essa experiência gera caridade, porque nós saímos de nós mesmos. Nós não nos contemos.
A gente não aguenta ficar no comodismo quando a gente faz uma verdadeira experiência de Jesus. A gente não aguenta ficar na mesma coisa. Nós fazemos um constante exame de consciência, porque esse exame de consciência é a própria luz do ressuscitado que está próximo de nós, como no círio que nós acendemos na vigília pascal. Você tem feito o exame de consciência de perguntar como é que vai a tua vida? Vida de alguém que fez uma experiência, vida de alguém que tem uma fé, vida de realmente uma pessoa que conhece e que conheceu Jesus. Você tem feito exame de consciência? Esse é o fruto de quem faz uma constante experiência. Porque o que acontece? Nós podemos parar, esperar que a coisa aconteça. A gente pode ficar num mar tranquilo. O Papa Emérito Bento XVI, na sua última catequese, ele dizia que ele tem consciência que ser cristão é viver em constante tensão, é estar dentro da barca de Pedro na tempestade, mas é ter a certeza que Jesus está com ele. Você tem vivido tempestades? Não se preocupe. Jesus está com você na sua barca. É você que está na barca dele. É você que está na barca dele. Não tenha medo. Ele está vivo. Ele está ressuscitado. Quando a coisa está calma, a gente fica naquele tempo de sono, dormindo e acordado. Mas quando a coisa está agitada, serve para nos acordar. Não tenha medo. Mesmo, ou maior que seja a tempestade que você possa estar vivendo, ele está vivo, está com você. Permita fazer essa experiência nesse dia. E não fazer como soldados, que viu os sinais da ressurreição e tomaram outro caminho. Passamos um instante em silêncio e permitamos que o Senhor, Ele, o ressuscitado, penetre nos nossos corações. CançãoNovaPlay.com. Assine já!